Shalom, amadinhos e amadinhas, como que vocês estão, meus amigos? Eu espero que vocês estejam todos bem, eu estou bem, graças a Deus. E hoje com a oportunidade, de trazer, de transmitir a palavra do Senhor para os vossos corações, para os nossos corações, amém? E eu gostaria de pedir antemão para vocês perdão, porque tem uns vizinhos meus aqui que estão próximo aqui à minha casa, estão fazendo uma reforma. E se vocês ouvirem um barulho outro, por gentileza, ignore, tá bom? Que Deus abençoe a reforma deles, Estão tendo condição para reformar, isso é muito bom. Mas vamos ao que interessa, vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo de número 17, somente o versículo 50, que diz assim: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Aleluia! Glória a Deus. Essa palavra falou muito comigo. E eu creio que pela graça do Senhor, essa palavra vai falar com você também. Naquele tempo ali, quem era o rei era Saul, e ele governava ali aqueles soldados, e apareceu ali Golias, para poder guerrear contra o povo de Deus. Só que quando eles viram Golias, aquela situação toda, aquele gigante, eles ficaram, a palavra de Deus diz que eles ficaram atemorizados, com medo, Então aquele espírito do medo apossou-se de Saul, E porque é contagiante, gente, tanto assim uma palavra positiva que você passa para alguém, que encoraja a pessoa, que dá força, mas se você também lançar uma palavra negativa, a pessoa só fica para baixo, E o Saul ficou ali com medo, ficou atemorizado e aquilo ali transferiu para os soldados. Então, todos os soldados dele ficaram com medo, atemorizados e não quiseram enfrentar Golias de forma nenhuma, O Espírito de Deus já havia saído da vida de Saul, Então, a tendência ali é só regredir, gente, Porque quando o Espírito Santo de Deus está com você, você recebe ânimo, você recebe força, você, revigora ali para andar uma milha a mais. E Davi tinha tudo isso e muito mais, gente, glória a Deus, E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, que eu achei muito, muito, muito interessante sobre Davi, que ele era escolhido por Deus, então ele não tinha medo, porque ele sabia que Deus era com ele, que fé, que confiança, que Davi tinha com Deus, que intimidade que ele tinha com Deus, e, até o próprio Saul, quis desanimar Davi, e vendo ele ali ainda praticamente um adolescente, para enfrentar Golias, aí ele quis colocar a armadura dele sobre Davi, mas Davi rejeitou. Não, isso aqui não é para mim, Eu não dou conta de ficar com isso aqui, não. E às vezes as pessoas, as pessoas querem lançar cargas, lançar algo sobre nós que nem elas mesmas dão conta daquilo ali, Como Saul fez com Davi. Mas Davi, ele tinha certeza que Deus era com ele. Quando ele estava ali cuidando ali do rebanho, das ovelhas, Ele falou que ele matou um urso, ele matou um leão, quer dizer, Deus já estava preparando Davi para tudo isso aí, para enfrentar o que ele enfrentou. E as palavras contrárias que Davi ouvia, até pelo próprio pai dele, Quando Samuel foi ali ungir Davi a rei, Jessé apresentou todos os filhos dele ali, menos Davi, Davi estava lá no pasto, estava lá com as ovelhas, E ele não lembrou de Davi. Então, como ele tinha filho soldado, boa aparência, e ele foi apresentando para Samuel, Mas Deus falou para Samuel não se atentar à aparência, E isso cabe a nós também analisarmos isso aí, gente, O interior, o nosso interior. Não que não seja bom ajeitar o físico, não é? Mas a gente tem que que o nosso interior seja limpo, procurar ser limpo diante de Deus. E, Deus ungiu quem? A rei foi Davi, E ele enfrentou sim,
o gigante Golias. E eu quero nessa hora profetizar sobre a sua vida, o espírito de ousadia, que todo espírito de medo, o Senhor Jesus lança fora, no nome de Jesus, sobre a sua vida, que seja o espírito de coragem, de ânimo, em nome de Jesus, é tudo no nome de Jesus que eu estou profetizando sobre a sua vida, assim como Deus, ele derramou da unção de coragem, de força sobre a vida de Davi, o espírito de vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se caso você esteja sem coragem, né, o seu ânimo esteja pouco, a sua força esteja pouca, a sua fé esteja pouca, então eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo que você vai vencer. Você é mais que vencedor e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E ali, Davi, ele guerreou ali contra aquele gigante Golias. E olha o que o rei apresentou ali, né? O Saul foi algo assim tremendo. Foi ouro, né? A filha dele, ele ia dar para quem matasse aquele gigante. E os impostos também, né? As pessoas eram isento, não pagariam impostos, né? E você viu que ninguém quis ir lá enfrentar, mas Davi foi lá. Enfrentou, né? Quantas guerras ele enfrentou depois disso, depois que ele matou esse gigante. Ali foi um divisor de águas, quando ele matou ali, né? Aquele Golias. Deus deu aquela força para ele. Foi a força de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. O que matou aquele Golias foi porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E você também é cheio. Você também é cheia, se você der lugar ao Espírito Santo de Deus e todos esses gigantes, né, que têm aparecido na sua vida. O Senhor Jesus quer exterminar um por um. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, que Ele está trabalhando na sua vida, na sua família, que todo gigante que tem se levantado, que você tem ficado entristecida e entristecido, o Senhor Jesus quer curar. Quer jogar esse gigante por terra. Ele quer te fortalecer como ele fortaleceu Davi. Posicione, coloque no lugar que o Espírito de Deus queira que você fique, porque você é mais do que vencedor e você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Não há nada impossível para Deus. Deus faz infinitamente mais do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse amanhecer pode estar chegando aí na sua casa, possa estar chegando na sua saúde física, mental, espiritual, sentimental, conjugal. Deus pode fazer, lançar fora todo esse gigante que tem te atemorizado. Porque você vai receber o espírito de ânimo, de força e de coragem para você vencer, como Deus fez com Davi. E ele foi vencedor, e ele saiu vencedor. A vida de Davi não foi nada fácil. Se você vai lendo, você vai vendo, ele ganhou muitas guerras, foi muitas coisas, mas ele passou por muitos vales. Não foi fácil, mas ele foi vitorioso. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus e porque ele, a cada dia, ele tomava o ânimo e a força que estava dentro dele, que é o nosso Deus. Então, que você receba essa palavra de ânimo, de força no teu coração, para você marchar e para você caminhar. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com alguém que esteja precisando ouvir essa palavra. E que Deus vai falar ainda mais nos vossos corações.